Eu queria dividir uma palavra nessa noite com os irmãos. Quem pudesse colocar de pé comigo. Essa palavra se encontra lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para seu campo guardar porcos. Ali desejava se fartar-se com as alfarrobas dos porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão, fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Uma parábola que todos já conhecem. Poder se sentar, irmãos. É uma parábola que todos já conhecem, mas o Senhor Jesus, ele sempre tem algo a nos trazer, a nos ensinar. Quando a palavra de Deus, quando Jesus vai tratar com palavras em suas parábolas, quando ele fala toda vez de um certo homem, ele está falando diretamente do Pai. Então, essa passagem, essa parábola, vai dizer de um homem que ele tinha 2 filhos. E o mais novo pediu seus bens. E a primeira pergunta que eu faço: como é que o filho pede algo ao pai, sabendo que ainda não era o tempo de desfrutar daquilo? E o que mais interessante é que esse filho era um inteligente. Fala comigo, ele era inteligente. Por que ele era inteligente? Porque juridicamente isso não era errado. Moralmente, sim. Culturalmente, naquela época, sim. Então, ele tinha informação de que, pai, tá tranquilo, fica essa parada aí, ninguém tem coragem de fazer, mas eu já li, já papirei, já busquei conhecimento. Juridicamente, eu não estou errado, não. Me dá meus bens, dá aquilo que é meu. E a gente vive se perguntando, na geração de hoje, uma geração tão inteligente, uma geração em que as informações estão a cliques do dedo, como eles têm questionado furtivamente seus pais. Como essa geração, ela confia em si, no seu conhecimento. Como essa geração, ela sabe muito, mas se relaciona tão pouco. Ela sabe muito, mas depende tão pouco. Quem tem habilitação aqui? Eu, pelo menos eu não cresci em lar evangélico, mas fui ensinado que toda vez que você sai de casa, o que você tem que fazer? Se você é crente, irmão. Se é crente, servo do Senhor, você faz o quê? Você faz uma oração. Mas foi você que tirou a habilitação? Não foi você que foi lá, fez o exame? Por que você tem que orar a Deus? Porque você sabendo que é você que está dirigindo, quem está dando a direção? Quem está te guardando? Quem está com seus anjos te guiando? O nome disso é dependência.
O nome disso é você saber depender dele. Essa geração, ela perdeu esse costume. A geração de hoje, ela tem tanto conhecimento que ela olha para aqui e fala assim, eu não tenho necessidade de fazer isso. Porque juridicamente, baseadamente, fazendo isso, aquilo, está tudo bem. Mas elas vivem hoje muito menos dependentes de Deus, como as gerações anteriores. Porque elas têm um conhecimento. E eu volto à minha pergunta, como o filho pede algo para o pai, sabendo que não era o tempo de desfrutar aquilo, sabendo que não era o tempo de ter aquilo em mãos. Naquela época, não era assim normal, como não é hoje, você ganhar uma herança com a pessoa viva. Mas o mais interessante é que ele estava na casa do pai, ele vivia com o pai. Mas o pai morreu para ele. Deixa eu te contar um segredo, deixa eu te contar algo da parte de Deus. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus estava ministrando no meu coração. A pessoa não morre quando ela é enterrada. A pessoa morre quando ela morre no coração de alguém. Tem muita gente que está dentro da casa do pai, vive com o pai dia após dia, mas o pai está morto dentro dele. O pai já não existe para ele. É uma mentalidade de empregado. E a gente vai chegar lá. Está todos os dias, pega microfone, limpa igreja, faz o que faz. Está trabalhando para o pai. Mas não se relaciona com ele. Não tem relacionamento com o pai. Tem muita gente que está entrando e saindo. E aí eu te pergunto agora nessa noite, o que te motiva a vir nessa casa? O que te motiva a estar na casa do pai? O que te traz à casa do pai? Estamos vivendo uma geração que tem buscado as coisas do pai, mas não tem buscado o pai das coisas. Tem buscado em ter aquilo que o pai dá. Celular passa. Tênis de marca passa. E como passa? Roupa cara passa. É a geração... Como é que chama aí no funk? Esqueci o termo que tem, que os caras gastam de... Ostentação. É a geração da ostentação. Você precisa mostrar. Você precisa dizer que tem. Você precisa aparecer. Tem um velho adágio que diz, né, não pode só ser, tem que parecer. Tem muita gente assim. E tem muita gente que pede para o pai. E eu volto na palavra de quem estava na oração de sexta-feira. Tem gente que o pai dá uma semente, ele até germina na terra certa, ele até joga lá, ele faz tudo certo, mas ele não espera o tempo e o momento da colheita, ele arranca antes do tempo. Você pediu aquilo. E o mais engraçado é que ele arrancou da mão do pai aquilo que era dele. E aqui eu entro numa coisa, irmãos. Não fique chateado, nem de biquinho, achando que eu estou jogando letra. Não estou jogando letra para ninguém, essa palavra falou comigo. Quando você arranca alguma coisa da mão do pai, depois você não pode falar, Senhor, meu casamento está dando errado, por quê, Senhor? Mas porque o casamento era teu, mas você nunca me perguntou, você nunca deixou na minha mão. Por que você não para emprego? Porque você nunca deixou nada na minha mão. Tem gente que arrancou da mão do pai a autoridade da sua vida, o volante da vida. Está tomando uma atitude por si só e depois fica questionando Deus. Por que não dá certo? Porque perdeu o marido. Porque nunca perguntou a Deus se era ele que Deus queria. Por que você está vivendo no emprego que você está infeliz? Porque você nunca perguntou a Deus se era essa porta. Por que você está vivendo a vida quebrando a cara? Porque você nunca pergunta para Deus. Bem, pergunta para o pai se essa é a direção certa. Essa juventude acha que sabe tudo, porque ela tem inteligência. Ela tem informações mais do que a gente teve. E está deixando elas soberbas, cheias de si.
e que o volante da vida é meu. Eu fiz a autoescola, eu sofri, eu sentei lá, eu que fiz. E Deus está olhando. Tá bom, você tem o livre-arbítrio. Mas na hora de questionar, você vai questionar quem? Na hora de querer saber das respostas, das quais você sabe quais são, você pede para Deus, quanto a tua consciência e o Espírito Santo estão te dizendo as respostas. E o mais engraçado, por que o pai deu? Se o pai sabia que o menino era moço demais para ter aquilo, por que o pai deu? Pergunto a vocês, por que o pai deu? Será se o Miguel chegasse hoje para o pai dele e falasse assim, eu quero um carro, o pai dele daria? Não, ele quer teu carro. Vai, pai, deixa eu dirigir. Vamos fazer melhor. Pai, deixa eu dirigir teu carro. Então, por que o pai deu? Deixa eu te contar um segredo que Deus falou no meu coração, que eu quase chorei. Porque Deus prefere te ver perder coisas do que te perder. E tem gente que precisa perder para se achar. Tem gente que na perda se achou. Tem gente que quando não teve nada, que tu perdeu tudo, ela viu a direção que deveria ir. Tem vezes que tem gente que precisa ser tirado o chão para que ela possa entender, para que ela possa ver e possa entender dependência de Deus, porque ela não tem relacionamento, então ela não entende a direção que Deus coloca ela. E Deus tira certas coisas da vida dela para que ela possa entender. E Deus dá. Deus vai dando para você, porque Ele prefere ver você perder, quebrar a cara, do que te perder para sempre. Porque tem gente que só aprende assim, irmãos. Só perdendo para se achar. E a gente volta, mais nos versículos atrás, Jesus vai falar também sobre a dracma perdida. Deixa eu te contar um segredo. A mulher ela só começou a limpar, ela só começou a ver, procurar, acender a candeia. Entende isso? Quando ela perdeu alguma coisa. Ela só acendeu a candeia, ela só foi procurar quando ela perdeu alguma coisa. E o varrer aqui no original não é conotação de um varrição, não, irmãos. Porque as mulheres, há de convir comigo que tem uma diferença entre limpeza e faxina. A limpeza você dá aquela maquiada. A faxina não, a faxina as coisas saem do lugar. Tem gente que precisa perder para dar uma faxina na sua vida. Tem gente que precisa perder para começar a colocar as coisas no lugar, acender a candeia. Enquanto você procura, Deus está falando, limpa, filho. É isso que você precisa tirar da tua vida. É isso que você estava tanto tempo escondendo. Tira isso da tua vida. É isso que está guardado no teu celular. É isso que você está minando. Tira da tua vida. Tira. Porque você perdeu alguma coisa. Isso te norteou. Isso acendeu em você alguma coisa. E você começa a faxinar, começa a entender que precisa procurar, tomar posturas diferentes. Começa a tirar as coisas do lugar, começa a limpar. O Espírito Santo limpa, tira, isso aí, tira. Você precisou perder para se achar. E tem muita gente que está vivendo a vida assim. Assim. Meu irmão, Deus não quer te ver perdido. Enquanto você não entender que o teu ciclo de perda é Deus tentando não te perder, você não vai acordar. Você precisa entender isso. Vamos mais adiante. Ele pegou seus bens. Ele foi fazer o que ele quis. Da maneira que ele quis. Interessante, depois de ter gastado tudo, ter feito tudo, sobreviveu uma fome naquele país. Diga comigo, sobreviveu uma fome naquele país. Prova que vocês estão acordados, estão comigo. Não estou sozinho. E ninguém dava nada para eles. E a única coisa que sobrou para ele foi apacentar porcos.
ser pastor de porcos. Isso dá uma outra pregação. Ele foi ser pastor de porcos. E o mais interessante, irmão, é que quando ele estava lá com os porcos os fizeram, o fez despertar. Deixa eu te falar, tem muita gente lá no mundo que os porcos estão falando para ele assim, pô, cara, tu tá aqui com a gente nessa mesa bebendo, mas tu não parece que é disso, não. Isso não é a tua aparência. Pô, tu não tem cara, mano. Pô, tu não sabe nem dançar, mano. Tu não sabe nem... Pô, eu era assim, irmãos. Os porcos falavam para mim, tu não tá aqui, tu tá errado, tu não era para estar aqui. Mas eu fiz a escolha de tomar as coisas da mão do Pai. E aqui eu abro um parênteses, tem uma frase de Martin Luther King que me marca muito. Que ele diz que tudo que ele teve nas mãos dele, ele perdeu. Mas tudo que ele guardou nas mãos de Deus, ele as tinha até o último dia da sua vida. E sendo pastor de porcos, os porcos o fizeram lembrar. Primeiro, ele lembrou de quê, irmãos? Me ajuda, ele lembrou de quê? Ele estava lá. A primeira coisa que ele lembrou foi de quê? Ou melhor, de quem? Ele lembrou do Pai. Depois ele lembrou de quê? Do alimento. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Pode estar lá fora, o tempo que for, mas o alimento que é liberado aqui, que é no teu coração por todo o tempo. Ele estava longe de casa, mas o que ele viveu na casa, nunca mais vai esquecer. Ele nunca esquece. Você pode perguntar a qualquer um lá fora que está desviado, se ele esqueceu do que ele já viveu aqui dentro, se ele esqueceu do alimento que ele já comeu aqui dentro. Não se esquece. Ele não esquece. Ele lembrou do Pai, ele lembrou do alimento, ele lembrou de mais alguém. De quem ele lembrou, irmãos? Ele lembrou dos servos. Mas você, como um bom conhecedor da Bíblia, está faltando um personagem que ele não lembrou. A minha pergunta é, do irmão, como é que ele vai lembrar de alguém que ele nunca teve, irmãos? Como é que ele vai lembrar de uma coisa ou de alguém que ele nunca teve? Deixa eu te contar algo. A igreja contemporânea de hoje, eu estou tendencioso a falar isso, porque o Espírito Santo está me movendo a falar. A igreja contemporânea atual, ela vive mais com empregados do que com filhos. Gente que tratam Deus mais como um patrão do que como um pai. É por isso que muita gente que está lá fora lembra da comida, lembra do pai, mas não lembra de irmãos. Tem gente que não lembra do abraço que já tomou entrando por essas portas. E é aqui que eu priorizo, irmãos, e friso que a gente precisa ter relacionamento. Não tem como ele sentir saudade daquilo que ele nunca teve. Tem muita gente que está tratando Deus como patrão. Vem aqui, só para o que o Pai pode dar. Faça a minha parte. E Deus me dá o que é meu. Que sejamos uma igreja. Que sejamos pessoas que se relacionem com Deus. Olha para o teu irmão do lado e fala assim, eu sou teu irmão, conta comigo. Diga para ele, conta comigo, eu sou teu irmão, conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Porque a igreja se fortalece assim, irmãos. Isso é igreja. E quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu enchi de lágrimas meus olhos, lembrando daquelas pessoas que um dia estiveram comigo e hoje estão no mundo. Será que ela está lembrando de mim? Será que eu fiz algo na vida dela para ela lembrar também de mim? Ou se ela ia só lembrar do pai, ou lembrar do alimento? Ou lembrar de mim como um empregado? E o mais lindo, que ele toma uma atitude, eu vou ter com o meu pai. E ele chega para o pai, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me deixa ser teu servo. Deixa eu parafrasear aqui algo que Deus falou no meu coração. Na minha casa não tem servo.
Na minha casa tem filho. Põe a roupa nova. Põe anel no teu dedo. Põe sandália nos seus pés. Deus quer transformar pessoas através de nós, irmãos. Sem julgamento. Sem posição de mão, colocando o dedo. Não, não, não. Fosse o tempo. Fosse o tempo. Deus, Ele quer fazer algo nas nossas vidas que mude a nossa história, que faça com que nós sejamos servos, sejamos filhos e temos relacionamento com Ele. Ele viveu da maneira que Ele quis por um tempo, mas quando Ele caiu em si, Ele teve a oportunidade. E mais para frente, Ele vai falar sobre o irmão. O irmão chegou, irmão. Ele não entrou na casa. Ele perguntou para os empregados: o que está acontecendo? Estou fazendo uma festa para o teu irmão. Oh, mas eu sempre estive aqui. E uma vez eu até conversei com o pastor Adriano. Como tem gente que tem um espírito do irmão mais velho. Que são aquelas pessoas, irmãos, que o banco da igreja está marcado até com as nádegas dela. Que ela está o tempo todo sentada na igreja, mas não faz nada para Deus. Mas quando ela vê pessoas sendo expoentes na mão dele, chegando e Deus usando, ela pergunta: como é isso? Como é isso? Por quê? Por quê? O que o pastor viu? Por que está fazendo? Porque tem gente se colocando disponível e você só está disponível para o banco. Gente que chama para orar, não ora. Gente que para dar uma saudação não dá. Tem gente que está vivendo a vida como empregado. A mentalidade de um empregado. Em que entra por essas portas só para pedir. E quando o patrão não faz o que ele pede, reclamação em cima de reclamação. Tem gente que a gente vai conversar com ela, irmão, só conta derrota. Só conta derrota. Só conta prova. A Bíblia vai dizer sobre uma mulher que deixou o filho morto. Aquele filho, irmão, era uma promessa, ela não pediu. O profeta viu a necessidade, profetizou sobre a vida dela e ela teve um filho. O mais interessante, que ela foi no profeta, ela não falou para ninguém, nem para o seu marido, ela não falou nada, ela foi de encontro a quem liberou a palavra. Eu vou nele. Se ele falou, ele precisa resolver esse BO. Então, como um profeta de Deus, cuidado com o que você fala e profetiza na vida das pessoas. Porque as pessoas elas podem vir para você reivindicar daquilo que você usou de Deus. Mas quando você está andando na unção de Deus, você vai ter a resposta. Se você foi usado por Deus, Deus vai te gabaritar. Deus vai te ajudar, vai te direcionar. Perguntavam para ela: e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Parece até sugestivo, né, irmãos? É como você machucou a ponta do dedo, não sei que machucou o dedo. Você machuca o dedo, eu tenho aquele machucado, a pessoa sempre toca. As pessoas nunca tocam naquele lugar em você. Quando você está machucado ali, as pessoas vêm e tocam. Talvez nunca perguntaram para aquela mulher tantas vezes se estava tudo bem com ela. Naquele momento perguntavam. Satanás, ele faz isso, ele é sugestivo contigo. Ele vai te perguntar. Essa criança não era para ter vindo. Você inventou de ter filho. Olha aí o problema, você não tem comida para dar. Olha como é que está doente, vai morrer. E como foi dito aqui, você corre para o hospital, o espírito do medo entra e você fica sugestivo à voz do inimigo. E o pastor liberou uma palavra na sexta-feira sobre isso. E tem pessoas que se veem refém do medo. A promessa está na mão dela. Ela olha a promessa, ela já viu a promessa. Tem gente que nem viu ainda, mas está mantendo a sua fé. E tem aqueles que vêm, irmãos, e tomam posse da promessa. Como o filho mais novo. Arrancou do pai aquilo que é. Deixa eu te falar, o casamento é teu, mas deixa ele administrar.
O trabalho, o emprego é seu, a empresa é sua, mas deixa Deus administrar. Deixa Deus trabalhar do jeito dele. Deixa Deus fazer do jeito dele. Fala assim, Senhor, eu entrego na tua mão, eu não quero nada. Só fala para mim o que eu tenho que fazer. Deixa o controle na mão dele. Não tira da mão dele. É teu, mas deixa ele administrar. Deixa o pai administrar. O pai sabe o que é melhor para nós. O pai sempre sabe o que nós precisamos. Não deixe que as coisas saiam da mão de Deus. E se sair, dobre teu joelho e devolva para a mão dele. O teu filho saiu da mão do Senhor, fala, Senhor, eu devolvo para ti. Minhas 2 filhas, assim que eu peguei, irmãos, eu consagrei o Senhor. Na maternidade eu ajoelhei e entreguei ao Senhor. Não quis saber quem estava do lado, quem estava. Eu dobrei o meu joelho e entreguei a minha filha ao Senhor. Tanto que elas ficam doentes, eu fico tranquilo, sabendo que Deus prometeu, Ele guardou, Ele prometeu, Ele falou que vai fazer, e Ele vai fazer. Ou eu confio. E se Ele levar, Ele levou, é dele, não é meu, eu devolvi para Ele. Ele me emprestou durante um tempo. Eu preciso fazer o melhor por elas. Mas eu confio. Entregar, falar, Senhor, está nas tuas mãos. Foi como eu falei aqui, irmãos, faz o teu papel. O resto das escolhas é eles que fazem. Certo dia eu ouvi um pastor falar, se o teu filho desviou, a culpa é sua. Ei, não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Se você ensinou no caminho certo, se você sabe do que você fez, o seu papel, coloque a sua cabeça no travesseiro e fique tranquilo. A você cabe a criação. O evangelho é escolha. O evangelho é decisão. Você não pode decidir por ninguém, porque a salvação é individual. Você precisa fazer a sua parte. Devolva para a mão deles de volta, irmãos. Se saiu do teu controle, você pegou para ti, devolve para Deus. Deixa Deus administrar. Deixa Deus fazer do jeito dele. Porque Ele sempre sabe o que é melhor para ti, o que é melhor para você. Para de achar que você é o dono da verdade. Para de achar que você sabe, porque a habilitação é sua, o carro é seu. E nisso eu estou dizendo sobre a vida. A vida é sua. A administração é sua. Cuidado. Deixa que Deus administra. Deixa que Deus faz do jeito dele. Pede a Deus as estratégias para tomar as atitudes certas. Para fazer da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E esse filho mais velho, questionando, ele questionou o pai. Tu nunca fez um boi, matou um boi para mim. Você nunca fez uma festa dessa para mim. E aqui é o que mexe comigo, aqui eu termino essa palavra. Mas tudo isso aqui estava disponível para você. Quanta gente, irmãos, está com tudo disponível, o céu está aberto para ele, mas ele não consegue liberar a palavra, ele não consegue falar, chamar à existência as bênçãos das quais Deus já liberou para ele. São pessoas que vivem cegas, olhando só para os problemas. Não consegue entregar uma palavra diante de uma situação adversa e dizendo, eu creio, isso é vitória, vai ter cura, vai ter restauração, a porta vai se abrir, eu vou fazer, essa casa é minha. E depois quer reclamar com o pai que não tem nada. E Deus está dando, você está dando tudo para todo mundo. E Deus está dizendo, está disponível, está para ti. Meu filho morreu por você, está tudo disponível, o céu está aberto, dobra teu joelho. Você está pedindo casa, mas não corou por ela. Você nunca pediu ao Senhor, Senhor, eu quero 3 quartos para os meus filhos, ou melhor, 4 quartos, porque um é do profeta. Senhor, eu quero, Senhor, é desse jeito, é desse jeitinho. Senhor, esse emprego eu quero de segunda a sexta, que eu vou estar na tua casa no final de semana, eu vou fazer. Você nunca pediu. E quando chega alguém, e quando Deus recebe aquele filho pródigo de volta, você questiona a Deus. Você quer interpelar a Deus,
Porque Deus está tratando diferente, enquanto que, na verdade, você não fez a diferença. Você não agiu diferente. Você não mudou a tua postura. Você não exerceu o seu papel de filho. A falta de relacionamento causa isso. Quando você conhece o pai, ou quando você conhece aquela pessoa, ela pode até errar contigo, mas você tem a certeza de que você conhece ela tão bem que ela não pode ter feito aquilo. Relacionamento é melhor do que ter coisas, irmãos. Quando você se relaciona com Deus, você sabe o que está disponível para você. Você sabe o que o teu pai disponibilizou para você. E você não teme. As circunstâncias todas estão desfavoráveis, mas você não vive por vista. E nego vai falar assim, mas, gente, você tá de brincadeira. Leva essa criança, olha como é que ela está morrendo, olha como é que ela está mal. Vai para o hospital. Não, eu vou para a igreja. Se não melhorar, eu vou para o hospital depois. Mas primeiro eu vou para a igreja. Eu vou aonde eu entreguei. Eu vou na mão do pai. Primeiro eu vou no pai, para depois ir no médico. Primeiro eu vou entregar a quem me deu e falar assim, eu posso, faço, não faço, como eu tenho que fazer? Porque Deus é o que dá o direcionamento. Você pede a Deus, Deus te dá, mas você não pede as coordenadas a Ele. É aquela velha mania. Você nunca leu o manual de instrução. Você recebe aquilo. Você liga na tomada e acha que está assim, vai funcionar sempre. Mas os comandos estão no manual de instrução. Manual de instrução. E você não faz. Você não procura o manual de instrução. E quando dá tudo errado, dá o barata voa, você não sabe o que fazer. E aí? E aí, o que eu faço? Aí fica tonto. Aí vem as palavras. É nesse momento que você sempre ouve palavras da matemática humana. Que 1 mais 1 é igual a 2. Que 2 mais 2 é igual a 4. É sempre o óbvio. Mas Deus, ele é bem claro que ele pegou as coisas loucas para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. E desde quando você vai ficar rodando em círculo ao invés de ler o manual, ouvir o fabricante? Vai ouvir o fabricante, irmão. Teu filho está como? Vai ouvir o fabricante. Quem fabricou? Quem teceu? Quem teceu ele com as mãos? Foi você? Não. Você foi um produto do meio. Vai para o fabricante. Procura o manual. No joelho, o fabricante te revela. Fabricante, ó, o problema é só isso, é só fazer isso. O resto deixa comigo. Do que você gastar combustível, passagem, dinheiro, e vai lá, e vai. E o fabricante está te esperando você consultá-lo. O fabricante está ali. O manual está lá, ó, aberto lá na tua estante, amarelando. E aí? Até quando? Você vai ficar correndo. Você vai ficar como um filho mais velho, que até o banco conhece teu cheiro. Ranzinza, falando aquilo que... não entendendo muitas vezes aquilo, o propósito que Deus está fazendo na tua vida. Deus, ele tem um propósito, irmãos. E ontem eu estava... Foi ontem? Foi ontem, né? Teu primo? Aquela conversa? Deixa eu te dar um exemplo de um filho mais velho. Tem um membro da família da minha esposa que ele achava... Quantos anos de crente? Ele vai ver isso aí pela internet, em nome de Jesus. Eu te amo, tá? Mas eu preciso usar você de exemplo. Que foi recente. Tem outros, mas esse foi recente, foi ontem. Oi? Não sei, irmãos. No mínimo, ele deve ter minha idade de crente. Violeiro, aqueles caras que aprenderam a tocar de ouvido. Ele ficou magoadinho porque, como filho mais velho, como antigão, ele vê a garotada tocar, ele sumiu da igreja. Igreja é compromisso, é comprometimento, é relacionamento. E quando ele voltou, ele achou que o lugar dele estava lá. O banquinho dele está lá, sentindo o cheirinho dele.
vontade de sentir o cheiro dele. Ele chegou lá, ele falou que teria que voltar do mesmo jeito. Não ensaiou, não sabe nada. Mas eu tenho ouvido, eu sei, eu sou o cara. Eu sou o mais velho, pô. Essa galera é tudo nova. Sabe fazer as paradas diferentes, mas eu sou hierarquia, sou mais antigo. Para Deus não é assim. Eu sou o maior. Para Deus não é assim. Para Deus não funciona desse jeito. E ele contando que ele sentou. Irmãos, olha como tem crente que vira fantoche na mão do diabo e não percebe. Eu sentei e ninguém me deu a guitarra. Quando eu olhei para a cara de um menino, de 12, 13 anos, eu vi risadinha. E eu ouvi uma voz no meu ouvido. Isso dentro da igreja. Eu ouvi uma voz. Tá rindo da tua cara. Tá fazendo chacota contigo. Você ri? Te pergunto, esse homem está dentro da igreja? Já está, uns 5 anos? Uns 5 anos desviado. Uns 5 anos desviado. Visita de vez em quando. Mas quando vai lá, ele não entende porque Deus usa o filho pródigo de um jeito e ele não. Eu sempre brinco com ele que ele é João Ribe Palharinho, que vai pelas igrejas. Ou melhor, Cristo em casa. Ele é Cristo em casa. Sou crente. Tu é crente? Eu vou para a igreja. Não, mas eu estou aqui, sempre tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Bota a culpa em todo mundo. Sempre tem. Exatamente. Nosso saudoso dizia isso. Nosso saudoso Wesley. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. E ele fica culpando. A mentalidade de empregado. E eu falei para ele, você tem uma mentalidade de empregado. Achar que a função é sua. Ninguém tem que fazer a função que você exerce na empresa. Ai de quem chegou agora. Eu tenho mais de 20 anos de carteira assinada nessa profissão. Quem é você? Vou ouvir você? Paulo chegou ontem, Paulo. Tem modernão. Tenho 20 anos aqui fazendo isso. Você vai vir aqui agora e vai pregar melhor que eu. É assim que nego acha. É assim que tem gente pensando. A mentalidade de empregado. Mas não tem mentalidade de filho. Vem, Paulo. Acredito que vai fazer melhor do que eu. Vai ser melhor que eu. Você vai pregar mais do que eu. Vai escrever livros melhores do que eu. É isso que Deus quer. É relacionamento de filho para com filho. Profetizando. Falando palavras de vida para os outros. Sem ser mentalidade de empregado. O salário esse mês atrasou. Ei, o que houve aí, Senhor? Aí Deus está trazendo agora, vou falar. Se o senhor está mandando eu falar, eu vou falar. Aí tem muitos líderes que fazem movimentos para trazer essas pessoas. Como se houvesse necessidade de fazer promoção de mercado. Aí essas pessoas só vêm dia de promoção. É igual pessoa que corre atrás de açaí. Tem uma parente da minha esposa que é assim. Ela fica papirando promoção. Aí o mercado tá tal carne, ela vai na carne. A pessoa de açúcar, ela vai comprar açúcar no outro mercado. Tem gente que é assim, irmãos. Vai pelas promoções. Aonde que tem a campanha tal? Campanha de não sei o que, eu vou lá. É campanha de não sei o que, eu vou lá. Só vive de campanha em campanha, irmão. E não vai na campanha da vergonha na cara. A campanha da vergonha na cara, ela não vai. Eu queria botar a campanha da vergonha na cara, ver se aparece alguém. Para ver se alguém toma vergonha na cara e fala assim, eu preciso fazer a minha parte. Eu não tenho que ficar de promoção em promoção. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim, infelizmente. Mas essas pessoas não somos nós. Amém? Não somos nós. Nós somos filhos, não somos empregados. Que essa palavra possa chegar no teu coração. Não joguei pedra para ninguém, irmão. Essa palavra falou diretamente comigo.
que ela possa mexer com o teu brio, que você possa entender a mentalidade de filho. E diante dessa mesa aqui, possamos nos reconectar, nem que seja por um momento, ao comer do pão, ao beber do cálice, entender o sacrifício do Filho primogênito por nós, que entregou a sua vida por nós. Não para que tenhamos uma mentalidade de empregado, mas que tenhamos uma mentalidade de filho. Filho que paga o preço. Um filho que está no campo, labutando, independentemente do sol quente. Não está buscando salário. Ele está buscando agradar o coração do seu pai. Sabendo que o seu pai fez de tudo por ele. É assim que devemos nos relacionar com Deus. Entendendo que Ele sempre quer o melhor para nós. Se coloque de pé nessa noite, irmãos. Dá início à nossa ceia.